Olá, tudo bem? Fala, Senhor, e o Senhor fala pela Bíblia. Esta semana, nesta série, Deus está nos falando a respeito de algo essencialmente importante para a nossa vida, nós conhecermos a respeito do dia 22 de outubro de 1844 e a purificação do santuário. Estamos aqui agora no terceiro dia, 2300 dias e o tempo do fim. Daniel capítulo 8 e o versículo 14. Esse é o texto base para esta semana, 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vamos lá então. Daniel capítulo 8 e o versículo 14 é o texto que eu acabei de citar. E ele disse, até então, quando começaria então esta profecia de 2300 tardes e manhãs, no fim dos 2300 dias, iniciaria algo muito, muito especial. Agora eu lhe convido para o verso 19 do capítulo 8, que diz o seguinte: e ele disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Entenda bem, o último período da ira de Deus. Porque esta visão, a visão das 2300 tardes e manhãs, se refere a um tempo determinado do fim. Então, em um momento especial do fim, do tempo do fim. Como entender isso aqui? Nós temos então que ir para Apocalipse, capítulo 11. A ira aqui seria o juízo de Deus. Capítulo 11 de Apocalipse e o versículo 1 nos fala a respeito agora de algo especial que estaria para acontecer. Capítulo 11, o verso 1 diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi-me dito, dispõe-te e mede. Agora é para medir, para avaliar, para analisar. Olha o que? O santuário de Deus. Em que sentido, em que aspecto seria o santuário de Deus agora medido? E o seu altar, qual altar? O altar de fora ou o altar de dentro? O altar de holocausto, de sacrifício, ou o altar de incenso? Aí o restante do verso facilita a nossa compreensão. Os que naquele adoram. Como que era adorado lá no santuário Deus diante de um santuário, de um altar? O altar de incenso, quando lá fora oferecia o sacrifício. No altar de sacrifício, o sacerdote levava para dentro do lugar santo e diante do altar de incenso, ele oferecia agora então a adoração, as orações, o clamor do israelita arrependido, ok? Daniel capítulo 12, versículo 4, fala para nós quando seria esse tempo do fim. Vamos voltar novamente para Daniel, capítulo 12 e o versículo 4, que diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Qual livro? O seu livro, o livro de Daniel. Até quando? Até o tempo do fim. Então nós vimos que no último tempo da ira de Deus, um tempo determinado do fim. E agora nós podemos ver mais claramente Daniel falando agora que o livro, ele recebe a mensagem que o livro seria selado até o tempo do fim. E no tempo do fim, ele seria então esquadrinhado, ele seria então agora estudado. Até o último tempo da ira de Deus, o último tempo da ira de Deus seria no tempo do fim. E nós podemos ver aqui agora, então, que este livro seria estudado. E vem uma pergunta agora no verso 6, que é importante para nós aqui atentarmos, que é o seguinte: um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando vão se cumprir essas coisas?
Quando será realmente o tempo do fim? Quando que o livro de Daniel vai ser aberto? Quando então vai começar o tempo final da ira de Deus? No verso 7, nós encontramos a resposta. Ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Então isso aconteceria depois de 1260 dias, ou anos, ou 42 meses em um outro contexto. Aqui, 3 anos e meio. Quando começou isso? Daniel capítulo 7, o versículo 24 e o versículo 25. Quando começou esses 1260 anos? Diz assim, verso 24 de Daniel capítulo 7. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, e deste se levantará um outro, diferente ao que está falando. Como seria ele? Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos é o que nós encontramos. Se nós formos para Apocalipse capítulo 13, o versículo 5 e o versículo 6, nós vamos ver que é a besta. Quem é a besta? Qual é esse poder? Quando isso aconteceu? Durante 1260 anos, o poder papal, a Igreja Católica Apostólica Romana, perseguiu os cristãos. É só irmos para a história, nós vamos compreender isso claramente. Como se confirma um pouco mais? Apocalipse capítulo 13, o versículo 3, diz que houve uma ferida sobre este poder, sobre a besta. E o que nós encontramos, o poder que perseguiu, o poder que foi atacado, ferido, foi em fevereiro de 1798, quando terminou o reinado do papado. Deu para você entender um pouquinho aqui? Então, esse contexto, o contexto dos 2.300 anos e o tempo do fim, é que começaria a partir do tempo do fim, cerca de 1790 e 98. Foi esse o início do tempo do fim, e era nesse período que aconteceria então o cumprimento dessa profecia, 2.300 tardes e manhãs. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Obrigado porque podemos compreender as profecias na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.